Então, a gente tem algumas tecnologias chaves que a gente trabalha, que às vezes são pequenas mudanças que o cliente pode ter na planta e ter grandes ganhos. Sempre prezando pela redução do consumo e se preocupando, de fato, com o processo do cliente. Ele consegue, de uma maneira preditiva, prever se aquele equipamento vai falhar ou não. Não é nem mais uma manutenção preventiva. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um TechSul Talks, Papo de Fábrica. Eu, Fabrício Vieira, gestor de parcerias estratégicas da TechSul, com Fernando, nosso co-host. Sejam bem-vindos novamente ao TechSul Talks. Eu sou o Fernando, vendedor responsável pelo núcleo de indústria farmacêutica, cuidados pessoais, biotecnologia, metal mecânica, mineração e siderurgia. Estamos aqui hoje com a Sátia, especialista de produto e aplicação da Alfa Laval, para falar sobre o Optimize e algumas tecnologias novas aí que estão para ser implementadas. Obrigada, Fernando. Eu sou a Sátia. Olá, pessoal. Eu sou especialista de produto e aplicação na Alfa Laval. Para quem não conhece, a Alfa Laval é uma empresa sueca com mais de 140 anos de experiência, né, com muito foco em engenharia e inovação. Ela está presente nos mais diversos segmentos, no segmento químico, segmento alimentício, de bebidas, até o segmento de farmacêutico e biotecnologia. Né, atualmente eu lidero uma iniciativa que se chama Optimize. Então eu estou muito feliz pelo convite de participar desse podcast e a gente ter esse espaço aqui para a gente conversar um pouquinho melhor sobre essa iniciativa e o que ela representa para os clientes e para o futuro da indústria. Muito bom. A gente já começou assim, né, criando aquela expectativa, né, do público, né, que está nos assistindo, né, Optimize, né, o que seria e tal. Eu acho que assim a gente pode começar, Sátia, ali com um contexto, né? Realmente assim, quando a gente fala de Optimize, né? O que seria realmente essa... Qual que é o contexto, né? O que seria realmente essa ferramenta e assim, se tem algum motivo em especial por que dessa criação, né? Desse programa junto à Alfa Laval? Não, perfeito. O Optimize, ele é uma iniciativa global da Alfa Laval, que tem como objetivo ajudar a indústria a operar de uma maneira mais eficiente, né, e sustentável. Né? A gente tem 3 pilares fundamentais, que é a redução de água e químicos, aumento da disponibilidade dos equipamentos, né, e aumento da eficiência energética também. Então, é uma consultoria técnica e personalizada, que a gente vai na fábrica do cliente, a gente entende o processo dele, os dados, e a gente vê onde que ele pode ter ganhos sustentáveis e rentáveis para ele. Então, ele foi criado justamente porque hoje, cada vez mais, as empresas têm metas agressivas de sustentabilidade. Né? Então, como é que a gente consegue ajudar a empresa a produzir mais, consumindo menos e ainda sendo sustentável? Eu acho que é o grande desafio, né? E a Alfa Laval, inclusive, sempre foi pioneira em sustentabilidade. Inclusive, nós fizemos agora uma visita à fábrica da Alfa Laval de trocadores de calor em Lund, na Suécia. E lá a gente pôde ver o primeiro trocador de calor feito com emissão zero de carbono. E agora, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, que a gente sabe que é um pouco diferente, de que maneira que você acha que a gente pode utilizar das informações e conhecimento que a Alfa Laval lá de fora e as empresas lá de fora têm para aplicar no nosso dia a dia aqui? Como que a gente pode reduzir o consumo de água, de energia elétrica e aplicar no nosso mercado, no dia a dia? Perfeito. Hoje em dia, a gente tem uma difícil missão, né, de entender o processo do cliente, né? A Alfa Laval, ela sempre foi pioneira, né, e preocupada com inovação, né? Ela tem mais de 4.200 patentes liberadas no mundo, mas eu acho que hoje ela está com outro posicionamento, né? Além de uma tecnologia aliada à sustentabilidade, né, é acompanhar o processo de perto dos clientes. Então, a gente tem algumas tecnologias chaves que a gente trabalha, que às vezes são pequenas mudanças que o cliente pode ter na planta e ter grandes ganhos. Então, por exemplo, redução de água e químicos. A gente tem o dispositivo de limpeza, né, certo para aquela aplicação, que a gente pode ter uma economia de até 70% de água e químicos, né, em lavagens de tanques. Quando a gente trabalha com limpeza de válvulas, por exemplo, né, a gente tem os FIC-TOPs, que são os controladores das válvulas. A gente consegue ter uma economia de 95% de água e químico também, né? Mas a gente fala muito de água e químico, mas a gente também tem aumento do tempo também disponível, né? Sim. Menos tempo limpando, né? Mais tempo do equipamento disponível para o processo em si. Disponibilidade, né? Disponibilidade do equipamento.
Assim, quando a gente fala de, por exemplo, poxa, 95%, né? Às vezes o pessoal, quem nos assiste, né, e vê esse episódio, fala, poxa, 95% é um número extremamente agressivo, é uma expressão gigantesca, né? E assim, pelo que eu acompanho, pelo que eu entendo, o próprio investimento, ele não é algo absurdo, né? Não é algo de falar assim, poxa, você vai ter uma economia de 95% investindo milhões, mudando toda a tua fábrica, trazendo uma fábrica nova. Porque assim, quando a TechSoup, ela vai nos clientes e oferta ao cliente algo que vai ter mais eficiência, vai ter um consumo otimizado, algo nesse sentido, a primeira preocupação do nosso cliente, principalmente no mercado nacional, é assim, poxa, vai custar muito caro, é difícil de implementar, é uma tecnologia que hoje talvez não tenha uma disposição tão fácil, eu vou ter que liberar todos os meus dados de processo. E muitas vezes é algo bem mais simples, né, de se resolver, que tem um impacto muito grande, né? E às vezes o cliente, no primeiro momento, ele fica até receioso de escutar, né, a ideia e a intenção, né? Então, quando a gente fala desses 95%, no seu entendimento, né, lógico que a gente não vai conseguir falar assim, é R$1.000, R$10.000, R$100.000, R$1 milhão, mas em questão de valor de investimento, ele não é tão expressivo, né, Sátia? O que você percebe sobre a questão do próprio investimento que esse cliente vai ter que ter para obter os 95% ou 70% lá de uma limpeza de tanque, algo nesse sentido? Sim, a gente sempre gosta de atrelar o investimento com o retorno que o cliente vai ter, né? Com o payback. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com os FICTOPs, que a gente tem esses expressivos 95%, né, de redução de consumo de água e químicos, a gente tem payback de dias quando ocorre essa substituição. Então, qual é o valor desse investimento? Extremamente baixo pelo retorno que ele vai ter. De válvula também, de dispositivo de limpeza. A gente tem retorno de meses de payback. Então, eu acho que o investimento ele tem que estar muito ligado com o payback mesmo. Sim, nós tivemos um caso, inclusive, em um parceiro da TechSoup de longa data, do segmento de cosméticos, onde a gente implementou um sistema de limpeza de tanque com turbinas de limpeza e reduzimos o tempo de limpeza SIP de 1h30 para aproximadamente 25, 30 minutos. Então, e o payback foi em torno de 1 mês. Uhum. É isso que você está falando. O que é um investimento alto? Se em 1 mês você já vai ter tido retorno e depois disso é só lucro, só ganho. É tempo de processo, é redução de consumo de água, é redução de energia elétrica, até a qualidade de vida do colaborador melhora, porque um processo mais automatizado, ele tem mais segurança para trabalhar, né? Sim, com certeza. Por isso que a gente tem visto muito que o Optimize ele tem sido um catalisador de mudanças práticas. Com pequenas mudanças, né, com a substituição de dispositivos de limpeza ou dos FICTOPs, a gente tem grandes retornos. E retornos, assim, práticos, rápidos, mensuráveis, né, de acordo com os dados de cada cliente também. Então, a gente tem muito essa participação na planta do cliente para entender o processo dele, né? O bacana é quando realmente você coloca, assim, dados práticos, né, quando realmente a gente busca dentro do cliente trazer esses números, né, e conseguir demonstrar isso, seja para o cliente ou até para o próprio mercado, né. Até voltando um pouco mais aqui na iniciativa lá do FICTOP, da alteração, pelo que a gente tem entendimento, né, a Sátia pode até colaborar, é um movimento assim que você não é algo grandioso, não é algo tão complexo. Complexo, na verdade, o time da Alfa Laval já fez, que foi o quê? Trazer a tecnologia para dentro de um FICTOP, que hoje é uma nova linha, que é o V70, V50. Então, é trazer essa tecnologia. Essa é a parte mais complexa do sistema. E a aplicação, realmente, como a Sátia comentou, é conhecer o processo, entender o processo, trazer o equipamento, fazer teste, né? E quando a gente fala de teste, Sátia, o que a gente falou aqui? A gente falou um pouco do que é Optimize, falou dos possíveis ganhos, né, mensuráveis, 95%, 70%, payback, né? Quando nós falamos de teste, né, esse programa, ele também tem uma parte que foi pensada para teste junto com o cliente? Sim, de uma certa maneira, sim. A gente pode realizar testes, né, para realmente ver qual vai ser o ganho do cliente, né, mas a gente tem toda uma história por trás, né, de referências para aquela aplicação, que a gente consegue garantir esses ganhos e essa rentabilidade e o payback.
para cada aplicação também. Por isso que é importantíssimo conhecer a aplicação, onde o equipamento está instalado, enfim, conhecer todo esse processo, né? Sim, não, com certeza. Até porque conhecendo o processo do cliente é onde abre as oportunidades para que a gente possa enxergar possibilidades de melhoria, de redução de consumo, conhecendo o processo do cliente, conhecendo as tecnologias que a Alfa Laval tem. Falando até em Alfa Laval, a Alfa Laval também disponibiliza ferramentas para esse cálculo de redução de consumo, né? De que maneira que essas ferramentas funcionam? É um cálculo feito a 4 mãos, em parceria com o cliente e com os dados da Alfa Laval. A gente apresenta isso para os nossos clientes, para que a gente realmente possa comprovar a redução que teremos. Como que funciona? Boa pergunta. O Optimize, a gente tem um relatório personalizado, né? Após essa visita em campo que a gente tem com o cliente, e a gente coleta os dados com ele. Depois a gente consegue comparar os dados e mostrar o retorno que a gente vai ter para aquela aplicação específica, né? Então, tem um relatório que a gente emite no final do processo, mostrando exatamente qual vai ser o retorno que ele vai ter. Isso é bacana, bem importante. E Sátia, você visitando vários clientes aqui no território nacional, na abordagem relacionada ao programa Optimize, a questão de, enfim, de eficiência, todo esse recurso, você tem notado que tem tido uma aderência, pelo seu know-how, pelo seu background, faz anos que você acaba tendo contato com o cliente, não especificamente com o Optimize, mas com outras iniciativas, outras ferramentas. Mas você que já tem uma boa experiência de indústria, hoje, dentro do programa Optimize, você entende que hoje tem uma abertura maior? Você acredita que hoje tem alguma conversa um pouco mais avançada? Porque o que acontece? Nós observamos dentro da TechSul, com os nossos clientes, que tem indicadores abertos, a maioria até, alguns indicadores até no próprio site das empresas, né, indicando lá a questão de consumo de carbono, alguns com consumo zero carbono, algumas datas, consumo de água, enfim. E isso está bem explícito, né? Tanto empresas com capital aberto, questão de bolsa, investimentos, e até com capital fechado também, né? E vindo junto com uma importância realmente ali do entorno das empresas, o entorno com a comunidade, os colaboradores. E você tem notado que isso alterou? Você acha que hoje tem um pouco mais de abertura? Como que é o teu dia a dia em relação à Optimize dentro dos clientes? Sim. Antigamente falar de sustentabilidade, eu acho que era um ponto muito difícil. O cliente achava que a sustentabilidade não ia ter ganho se ele tivesse medidas, né, para ter redução de água, redução de químico, né? Era tudo custoso, você ser mais sustentável. Hoje em dia, mais as empresas, elas têm metas agressivas de sustentabilidade, dessas reduções. São metas expostas no site, tem pessoas contratadas e específicas dentro da empresa que têm a função específica de reduzir, né, aquela água, aquele químico, né? E a gente fala muito assim de sustentabilidade, às vezes, de uma redução de água e químico, mas tem outros fatores também, né, que influenciam. Você tem um controle da limpeza, você tem um controle dos seus ativos também, né? Então, por exemplo, a gente tem um CM, né, que ele vai monitorar os ativos da planta também. É um jeito de otimizar, né, faz parte do Optimize. Por quê? Com esse jeito, ele consegue, de uma maneira preditiva, prever se aquele equipamento vai falhar ou não. Não é nem mais uma manutenção preventiva. A manutenção preventiva, de horas em horas, sim, vai ter a manutenção. Sim. A preditiva, ele consegue prever se aquele selo vai falhar, né? E aí a engenharia coloca, né, da Alfa Laval, todo o seu conhecimento no software dele, né? Então, diferente, às vezes, de outros sensores, a gente entende o porquê que aquela vibração está ocorrendo, né? Se é por causa de uma cavitação, ou se é por causa de um desbalanceamento. E você tem muito mais controle da planta também. E isso eu vejo cada vez mais as empresas pedindo também. Eles querem ter um controle da planta, eles querem reduzir água, reduzir químico, e tem metas, né, agressivas. Tem muitas empresas, principalmente no setor de bebidas, né, que tem metas de redução de água. E geralmente eles colocam essas metas por produção de bebida, por consumo de água. Então, por exemplo, tem uma meta de uma empresa grande, né, no setor de bebidas, que a meta é 2,5 consumo de água por produção de bebida.
Já tem outras mais agressivas ainda, de 1,5 de consumo de água por produção de bebida. E tem umas até que chega em 1,1, né, para 2050. Então, a empresa realmente vai ter que se mobilizar e olhar equipamento a equipamento, né, olhar de uma maneira mais crítica e com mais cuidado para conseguir chegar nessas metas, né. Eu acho que tem uma cobrança tanto da sociedade, da empresa ser mais sustentável, quanto também do governo, né. Sim. Você colocou um ponto interessante, né, Fernando, quando você fala da sociedade, né. Assim, hoje o acesso à informação, o acesso à internet coloca o quê? O consumidor final realmente ali não somente como a necessidade de comprar um produto, a necessidade de consumir um serviço, mas ele coloca ali como se fosse quase um mini auditor. Sim. Né? Então, hoje você acaba tendo um público um pouco mais seleto, ele seleciona um pouco mais os produtos que vai consumir, né? Lógico, não é a grande maioria, mas é um movimento que você já vem iniciando, né? Então, que provavelmente ele vai estar optando por produtos mais saudáveis, com eficiência, né? Ou seja, empresas que respeitem realmente o meio ambiente, né? Porque não adianta também você consumir um bom produto que realmente uma empresa que não tem tanta preocupação com o consumo energético, consumo hídrico, com a segurança do colaborador, enfim. Então, essa mudança de comportamento da sociedade, acho que também é um acelerador, né, desse movimento, né? Ainda não se vê, né, nas gôndolas, né, na prateleira, igual a gente tem aqueles produtos, né, alto em açúcar ou alto em gordura. Talvez futuramente tenha lá um selo no produto, produto economicamente viável, 1,1 litro de água fez 1 litro de produto. Talvez no futuro tenha, mas é muito legal, é muito interessante ver que as empresas já vêm com essa preocupação, já vêm trazendo essa pauta na mesa, né? E como comentou, né, quando você tem várias alternativas, você também acaba tendo várias empresas que também trazem essa questão de sustentabilidade para fornecer aos clientes. Mas o que acontece? O cliente também ele vai começando a se tornar seletivo. E aí, por isso que é importante, como a Sati colocou no primeiro ponto, quem está desenhou esse programa todo, o Optimize, é o Falaval, com mais de 140 anos de experiência, né? Então, espalhado aí em todos os países do mundo, com várias iniciativas, né? E participando de vários programas. Então, realmente é trazer o conhecimento sólido para o dia a dia da empresa, porque assim, não adianta também uma empresa, um cliente se aventurar num projeto, realmente se não tem aí um conhecimento, se não tem uma tecnologia pautada, se não tem testes. O Fernando, que participou de alguns projetos, né, Fernando? Acho que você pode comentar um pouquinho mais em relação a essa tranquilidade de você, como você comentou, né, de um processo que durava 1h30 passar para 25 minutos, né? Esse apoio que você teve em relação aos equipamentos que foram indicados e colocados aí em conjunto com a Alfa Laval, né? Sim. Até pegando um gancho do tema que a gente estava comentando, o impacto que a gente enxerga, me corrijam se eu estiver errado, mas é a visão que eu tenho, ele vem de duas partes, tanto da sociedade quanto da empresa, porque como a Sati comentou, alguns anos atrás, se falava em sustentabilidade, a indústria enxergava como uma pauta bacana, mas que não era tão importante quanto hoje. Talvez seja porque nós chegamos num ponto crítico globalmente, onde isso é crucial para todas as empresas, se preocupar com o impacto que está tendo no meio ambiente, na sociedade, mas também as empresas enxergaram que, fora essa pressão da sociedade para que elas mudem, as empresas enxergaram que existe muita possibilidade de crescimento com a sustentabilidade e que, às vezes, você não ser sustentável te prejudica financeiramente. Porque você não enxerga uma melhoria que você pode ter no seu processo, você gasta mais dinheiro, gasta mais água, gasta mais energia elétrica, quando você pode, usando uma tecnologia nova, ter uma medida mais sustentável e economizar tudo isso. Então, tem algumas mudanças assim, quando a gente fala, o cliente fazia o limpeza SIP do tanque em 1h30, passou para 25 minutos. No começo existe uma certa preocupação de, poxa, mas se hoje eu faço em 1h30, como é que eu vou reduzir para 25 minutos? Será que vai continuar sendo eficiente?
É aí que as tecnologias da Alfa Laval e o conhecimento da Techsul também no processo do cliente embasam todo o processo que a gente está fazendo de implementação de novas tecnologias. A gente consegue provar por A mais B por que aquele equipamento vai funcionar. Com todo o apoio da Alfa Laval e as ferramentas que a gente tem, que a Sátia estava comentando, os relatórios que a gente pega as medidas no campo para depois poder comparar, o histórico que a Alfa Laval tem globalmente em todos os clientes que a Alfa Laval tem que implementou essas soluções. Então, é possível nós embasarmos todo o processo em dados factíveis. E o cliente enxerga isso. E a partir do momento que ele enxerga isso, esse processo vai se disseminando. Então, nós conseguimos reduzir consumo de água aqui, como nós já conseguimos aqui, enxergamos a possibilidade de reduzir o consumo de energia elétrica em alguma outra parte, e o cliente enxerga que isso só tem benefícios. Vai ganhar tempo de processo e vai gastar menos dinheiro. Não, perfeito. Hoje eu acho que as empresas sustentáveis com certeza têm um diferencial econômico também. Elas estão produzindo mais, consumindo menos. Uhum. Então, é um diferencial para elas. Até porque cada vez mais o recurso, né, seja ele energético, hídrico, ele basicamente também, cada ano, ele vai tendo um aumento significativo, né, de valores, enfim. Então, isso também vai acabando pesando aí no bolso, né. Recentemente, eu até tive num cliente, Sátia, e assim, eu até falo, cara, chega a dar dó, porque assim, às vezes você não é nem o investimento que o cliente precisa, né, mas ele tendo uma base instalada Alfa Laval, às vezes ele, principalmente quando a gente fala de ThinkTop, da linha V70, às vezes ele não está usando toda a tecnologia que já está instalada no equipamento, né? Não é nenhuma aquisição, nem algo nesse sentido. São tecnologias, né, equipamentos que ele já tem na base dele, mas ele não está utilizando todo o recurso apropriado, né? Eu até brinquei com o cliente e falei assim, cara, é a mesma coisa que ter um carro com 5 marchas e você não passa da terceira. Já tá instalado, já tá no teu sistema, né? E você chega, Sátia, a se deparar com alguma situação dessa, onde o cliente já tem um equipamento, por exemplo, um cabeçote V70, que ele não está utilizando lá a seleção de Burst Clean, tendo lá uma limpeza do assento eficiente, consumindo um pouco mais. Você chega a ter esse... Sim, eu acho que principalmente quando a gente trabalha com os controladores das válvulas, é muito comum eles não entenderem todos os benefícios envolvidos, né? E nessa redução de água e possibilidade do sensor. Já veio, às vezes, no skid, no manifold, né? E ele não percebe a economia que ele pode ter, né? Então, você comentou do Burst Seat, né? Uhum. Quando a gente trabalha com válvulas mix-proof, mais o V70, que é o controlador, a gente tem que limpar o assento da válvula, né? E aí, é essa economia que a gente vai ter. E, às vezes, ele continua utilizando a maneira antiga que ele fazia a limpeza. Então, ele colocou um controlador novo, já teve aquele investimento, né? Mas ele não sabe exatamente para que serve, né? Qual é toda a sua função Sim. dele, né? Essa é uma missão nossa, né? Missão como Alfa Laval, missão como Techsul, né? Um parceiro aí com nossos clientes de trazer realmente esse conhecimento, trazer realmente a utilização desses recursos, né? Dentro do nosso cliente. Levar essa informação para o cliente, Levar, efetivamente, né? De toda a tecnologia que ele possui à disposição dele e qual que é a melhor maneira que ele pode aplicar, como que ele pode ter ganho nisso, e é um papel fundamental nosso, que a gente vem implementando já há algum tempo, né? Fazendo consultoria em vários clientes, dando treinamento para a aplicação das tecnologias da Alfa Laval, porque a gente vê muito isso, né? Nós mudamos o sistema todo de limpeza de tanque. Nós trocamos por turbinas mais eficientes que fazem a limpeza mais rápido. Mas ele continua fazendo ao mesmo tempo. Uhum. Aí não faz sentido. Então é uma missão nossa, como o Fabrício falou, de apresentar esse conhecimento e passar essa informação adiante, né? Claro. Você chega a ter algum, assim, por exemplo, assim, hoje, uma indústria que ela... Poxa, alguém que está assistindo esse episódio, sabe, falar assim, poxa, eu estou interessado, gostei do meu sistema. Hoje, isso se aplica realmente para quem já tem uma base instalada Alfa Laval, ou se ele tem uma base instalada de
de um outro fornecedor, ele consegue utilizar essa ferramenta Optimize dentro do cliente? Sim, com certeza. Eu acho que assim, os clientes que já possuem alguns equipamentos Alfa Laval, é um pouco mais fácil a gente fazer algumas alterações, mas é possível aplicar o Optimize para qualquer tipo de planta. Desde que você já tenha uma limpeza automatizada, por exemplo, ou quando você tem algum dispositivo de limpeza também. Então, eu acho que o Optimize ele é bem democrático em relação a isso. E são pequenas mudanças, né? A gente não pretende parar a planta do cliente para realizar esses ganhos, né? Então, são pequenas mudanças mesmo para grandes ganhos que a gente vai ter. Ótimo. Então, assim, em resumo, se hoje o nosso cliente ele tem equipamentos outras marcas, né? Mas ele entende que existe essa necessidade, poxa, eu tenho, enfim, não tenho Alfa Laval na minha base, ou minha base Alfa Laval é muito pequena, mas ele tem essa necessidade desses indicadores, né? A gente consegue ajudar, né, Fernando? Exato, porque muitas vezes o que o cliente pensa? Não, se o pessoal que trabalha com tecnologias da Alfa Laval vai vir aqui e eu não tenho equipamentos da Alfa Laval, eles não vão pensar em alguma maneira de que eu consiga reduzir o consumo, que eu consiga ser mais sustentável, se não implementando uma tecnologia Alfa Laval. Mas não, nem sempre. Até porque o nosso principal objetivo não é financeiro, é a sustentabilidade. É realmente uma preocupação que a Alfa Laval tem, que a TechSul tem com sustentabilidade. Então, se existir a possibilidade do cliente reduzir emissão de CO2, reduzir consumo de água, o gasto com energia elétrica, mesmo que não seja implementando uma tecnologia Alfa Laval, sem dúvida nenhuma nós vamos prestar essa consultoria, porque é um objetivo maior do que qualquer outra coisa, né? E claro, que como a Sati comentou, né, a questão de fornecendo um cálculo de payback, né, também deixando o cliente ali fazer essa comparação, né, hoje você está com o equipamento X, se você aplicar um equipamento Alfa Laval para sua aplicação Y, você pode ter você terá esse ganho, né, então é bacana porque embasa o cliente na tomada de decisão, né, Sim. E essa tomada de decisão, você vai ter um impacto aí enorme, né, e para frente, né? E aí um outro ponto, Sátia, o Optimize hoje, ele é algo exclusivo, mais focado no Brasil, algo mundial, ele anda, por exemplo, assim, hoje as iniciativas que eu posso ter na Europa é as mesmas iniciativas que eu tenho aqui para o Brasil, ou para alguns outros países dos 5 continentes? O Optimize é uma iniciativa global, então ela está funcionando em diversos países e a gente tem tido ganhos, né, em diversos processos, né, e segmentos em todos os países. Obviamente, a gente está adaptando o Optimize para a necessidade do Brasil, né? Então, a gente entende quais são as principais dores que a gente tem em consumo de água, redução de químico e de tempo também, e aplica para os nossos segmentos, para os nossos clientes. Mas a tecnologia em si, ela é universal, né? Ela vai reduzir água aqui, vai reduzir água na Europa, nos Estados Unidos também. Claro. Então, o bacana é o seguinte, então, se, por exemplo, hoje, nós temos, por exemplo, assim, o cliente busca a TechSul, fala, poxa, a gente gostou da iniciativa, tal, enfim. E aí, por exemplo, assim, a gente identifica aqui no Brasil, dentro desse ramo dele, não tem nenhuma aplicação para esse ponto específico, algo assim. A gente consegue, por exemplo, identificar junto ao Alfa Laval se você tem, poxa, sei lá, uma cervejaria em outro ponto da Europa, alguma coisa assim, que aplicou algo similar que possa utilizar ali como um exemplo e trazer ali um embasamento para esse estudo? Sim, com certeza. A gente tem bastante referência, né, quando a gente fala de mesmo aplicação, mesmo os clientes, né? Tem clientes que tem aqui no Brasil e também tem fora, aplicações muito parecidas. E a gente usa isso como referência também, né? Para até trazer mais dados, né? E comprovar realmente o retorno para o cliente, né? Que vai ter aquele retorno. Então, a gente tem uma base de dados, né? De cases de sucesso do Optimize. E a gente usa muito como referência para apresentar. Isso é crucial, né? Quando você chega num cliente já com um histórico de um projeto que deu certo, que teve sucesso, e principalmente quando é do mesmo segmento, do mesmo ramo, por exemplo, você vai visitar uma indústria de laticínios e enxerga a possibilidade de implementar o Optimize em tal ponto, e o cliente ainda está meio na dúvida,
com toda essa base de dados de outros clientes também do segmento de laticínios que fizeram essa implementação e tiveram sucesso, é muito mais fácil para implementar também, né? Às vezes, compartilhar esse conhecimento, fazer esse benchmark, é crucial para conseguir implementar as novas tecnologias, né? Então, quando você leva para um cliente os cases de sucesso, que eu tenho certeza que a Falaval tem muitos, que a TechSoup nós temos bastante também, que Sim, utilizamos claro. várias vezes no cliente, isso faz toda a diferença, né? Sim, com certeza. Sátia, então agora para a gente encerrar esse papo, que realmente é um papo voltado ao papo de fábrica mesmo, a importância realmente da sustentabilidade, a importância realmente dessa otimização dos recursos, né? Qual que, na sua visão, né, qual que é o papel da Alfa Laval em relação ao Optimize e cliente final, né? Como que a Alfa Laval hoje pode ajudar esse cliente a alcançar os níveis que ele tem, que ele coloca lá no site, os indicadores, enfim. Na sua visão de Alfa Laval, onde a Alfa Laval pode ajudar, né, esse cliente? Não, perfeito. A Alfa Laval, ela já é uma empresa com experiência em tecnologia, inovação, né, desenvolver os produtos para as aplicações, e eu acho que hoje o principal papel dela é atuar como parceira, né, estratégica dessa transformação. Então, realizar o estudo junto com o cliente, realizar essa consultoria estratégica, né, de onde que ele pode melhorar exatamente na planta, aonde que ele está tendo água perdida, químico perdido, desprendendo muito tempo, né, só reforçando, essa consultoria, ela abrange diversos segmentos, todos os segmentos que podem se beneficiar, né, com os equipamentos da Alfa Laval. O Optimize é uma consultoria que a gente chama, mas não é uma consultoria paga, né, então o cliente pode chamar a gente para a gente visitar a fábrica e entender os gargalos do processo dele. Escutou aí, pessoal, não é uma consultoria paga, então assim, primeiro faz o diagnóstico, traz um estudo, tá, e aí o seguinte, aí o cliente faz a opção de iniciar o programa ou não. Então, assim, não é igual, às vezes, a gente conhece, às vezes tem consultoria que fala assim, cara, vem aqui, aí chega lá uma conta gigantesca para o cara iniciar um estudo, né? Então, é uma informação importantíssima. E, Fernando, na sua visão TechSoup, né, ou quanto a TechSoup, junto com a Alfa Laval, pode ajudar os nossos clientes a realmente aplicar um programa como o Optimize e ampliar, né, trabalhos internos em relação a indicadores de consumo de energia, consumo de químicos, emissão de CO2. Na sua visão, TechSoup, onde podemos ajudar? Ótima pergunta, Fabrício. Ótima pergunta. Juntamente com a nossa grande parceira, que é a Alfa Laval, nós possuímos essa cultura enraizada já de sustentabilidade, sempre prezando pela redução do consumo e se preocupando de fato com o processo do cliente. Então, alinhado com o conhecimento que a TechSoup tem de campo, deixo aqui o meu chamado, o meu recado para você, cliente, para você, indústria. Deixe de perder água, de gastar energia elétrica, de emitir carbono desnecessário e de perder tempo. Entre em contato conosco, que garanto que a nossa consultoria vai ser focada 100% em sustentabilidade, em melhorar o seu processo. Essa é a nossa missão, né? Dentro dos valores da TechSoup, nós temos negócios ganha-ganha, onde a gente preza pelo ganho do cliente, pelo nosso ganho, mas principalmente pelo ganho da sociedade como um todo, né? Não, maravilha. Mais uma vez, obrigado, Sátia, pela presença. Obrigada. Tá? Trouxe aqui um tema muito sensível, realmente um tema que cada vez mais, acredito que dentro das indústrias ele vai ser cada vez mais relevante, né? Agradeço também, Fernando, né, pela participação. E agradeço a você que nos assistiu, realmente, mais um episódio, e nos encontramos no próximo.